Boa noite a todos. Boa noite. Muita alegria que eu estou aqui neste período. Como a querida falou ali, eu tenho a oportunidade de vir aqui, só que às tardes. E estar nessa casa é um bálsamo, né? Um alento. Porque aqui, quando adentramos, já recebemos as energias cuidadosamente elaborada pela espiritualidade amiga que rege essa casa. E é bom estar aqui especialmente por ver tantos olhares conhecidos. Estou vendo bastante rostinho do curso do Livro dos Espíritos, que ministramos aqui às terças-feiras. Aliás, estão convidados. Pode ser que fiquem um pouquinho na lista de espera, mas sempre vai ter um lugarzinho. Eu fiquei pensando num assunto pertinente para falar no dia de hoje. E a gente sabe que uma das grandes dificuldades do ser humano é o domínio dos sentimentos, né? Isso é muito difícil para nós ainda, que estamos aí na caminhada. E mais precisamente, os sentimentos inferiores que habitam em nós. E o Espiritismo nos orienta e aborda com muita propriedade a respeito da cólera, da ira, da inveja, da vingança. E nós sabemos que quando nós manifestamos algum desses sentimentos inferiores, é porque algo se comunicou com o nosso íntimo. E nós deixamos que esse sentimento extravase e muitas vezes perdemos o controle e certamente perdemos a razão. Divaldo nos falou, nos ensinou com muita propriedade para que nós não nos preocupássemos com os nossos inimigos, porque todos nós os temos. Que nós nos preocupássemos em não ser inimigo de ninguém. E disse que amar vale a pena em qualquer circunstância. Se alguém não nos ama, isso não é importante. O importante é que amemos. Se alguém tem alguma questão conosco, sente raiva, sente mágoa, sente ira, ele tem um problema. Se nós sentimos, nós é que temos um problema. E ele nos traz com esse ensinamento que a questão está em nos preocuparmos conosco, nos preocuparmos com a nossa reforma íntima, com a nossa melhora, porque a salvação é individual. Estamos no coletivo para nos melhorarmos intimamente e assim nós vamos aí disseminando essa transformação íntima nossa. E fiquem certos, as pessoas percebem a nossa transformação para o bem. Por mais que elas não falam ou não nos digam nada, elas observam e elas sabem que nós melhoramos. E muitas vezes servimos de espelho para que essas pessoas se transformem também a partir da nossa transformação. E não é estranho, nem é difícil que eu já tivesse ouvido, porque eu trabalhei em pronto-socorro espiritual, que as pessoas tivessem
raiva de alguém, dificuldade com familiar, com alguém do trabalho, até mesmo com os pares de caminhada no meio espírita. Sim, porque não é porque estamos aqui trabalhando às vezes numa casa espírita que não temos questões ou divergências. Se o planeta Terra é uma escola, podemos afirmar que a casa espírita é uma sala de aula, onde nós estamos aqui para nos confraternizarmos, nos ajustarmos, apararmos arestas. É um ponto de encontro de amigos? Às vezes sim, mas muitas vezes de desafetos. E no nosso lar não é diferente. Muitas vezes dividimos o sangue com aqueles que na eternidade temos dificuldades. E a misericórdia divina nos permite dividir esse laço forte, filial, maternal, paternal, para que através desse sentimento nós pudéssemos resgatar as nossas dificuldades. E nós sabemos, pelas vastas notícias veiculadas, que muitas vezes sucumbimos com os parricídios, matricídios. A gente sabe realmente o quanto é difícil, muitas vezes, os resgates. E não foi incomum que relatassem para mim que não falavam com irmãos, não falavam com pais, ou vice-versa. E quando a gente ia abordar qual foi a causa, eles nem lembravam mais. E já fazia 1, 2, 3 décadas de distanciamento. E nós espíritas sabemos que a oportunidade reencarnatória é preciosa para a nossa ascensão espiritual. É através desta oportunidade que temos de estar com os nossos irmãos na caminhada para os ajustes. E aonde é essa caminhada? Na Terra. Como são esses ajustes? A espiritualidade é quem sabe. São íntimos de cada um de nós. Quando estamos aqui, temos o véu do esquecimento, para que tenhamos o mérito quando resgatarmos as faltas. E quando a gente carrega esses sentimentos que nos faz muitas vezes sofrer tanto e sofrer solitariamente, porque às vezes o nosso orgulho, a nossa vaidade não nos permite dar o primeiro passo. Nós ficamos esperando, porque nós nos achamos ofendidos, que aquela pessoa que nos ofendeu venha dar o primeiro passo. Sendo que a grandeza do perdão, da desculpa, da ofensa, é também que tenhamos aí a iniciativa. E tem um conto que fala sobre carregar esses sentimentos. Quem já não ouviu a história daquele professor que pede aos alunos um trabalho escolar que consistia em levar para a sala de aula as batatas. E quando chega na sala, ele fala para cada aluno nomear cada batata com o nome daquela pessoa que o fizera sofrer, que ele tinha um rancor, que ele tinha realmente um ressentimento. Alguns alunos nomearam muitas batatas, ficaram com a sacola cheia, porque tinha realmente muitas questões com muitas pessoas. E a segunda parte desta tarefa consistia em ficar com aquelas batatas 24 horas por dia durante uma semana. Então tomava-se café com aquelas batatas, dormia-se com aquelas batatas, iam fazer as suas atividades rotineiras com aquelas batatas. E quem já viu batata apodrecer, sabe o mau cheiro que exala. Uma verdadeira podridão. E aí os alunos perceberam o quanto era ruim
ao final de uma semana, estar carregando aquelas batatas o tempo inteiro como companheiro fiel. E o professor disse que aquelas batatas representavam os sentimentos ruins que eles carregavam. E que se eles não viam visivelmente o mal que fazia, eles poderiam ter certeza que discretamente, sutilmente fazia mal. Então nós temos que nos esforçarmos e muitas vezes tomar a iniciativa de largar essas batatas para trás. Através do quê? Do perdão. A gente pensa muitas vezes que aquele que nos feriu virou o nosso algoz. Mas quando a gente pensa na imortalidade da alma e nas sucessivas reencarnações como forma de progresso, a gente não sabe se o enredo real dessa história, nós não fomos aí os algozes em algum momento. E por isso aquela resistência e por isso aquela dificuldade. Na dúvida, meus irmãos, tenhamos a força e a coragem de darmos o primeiro passo. Porque perdoar não é fácil, mas o perdão é dissolvente do mal, base da saúde emocional, fator de proteção espiritual, mesmo quando unilateral. Bem-aventurados os misericordiosos, ensinava Jesus em dizeres generosos. Dizia ainda, amai os vossos inimigos, pois vim em nós, seus irmãos amigos. Quem ofende é enfermo da alma. Reflitamos sobre isso com calma. Quem perdoa caminha para o amor e para uma vida de esplendor. O maior beneficiado é quem perdoa, pois nele a voz de Jesus ecoa. Sabe que o perdão liberta e eleva o homem na medida certa. Mas o auto-perdão também é importante para vencermos a culpa em nós constante. Quando não tratada, paralisa a criatura e se torna instrumento de grande tortura. O amor cobre a multidão de pecados. Nessa verdade estejamos focados, não deixando o orgulho no coração, reconhecendo logo o valor do perdão. Com benevolência, indulgência e perdão, seremos um dia verdadeiros cristãos. A caridade, como nos ensinou Jesus, a felicidade e ao amor nos conduz. Deixando nossa vida aquecer, conseguiremos um dia ao Pai ascender. E para isso, meus irmãos, temos que ter sabedoria. Inteligência é aquele que detém conteúdos. O sábio detém conteúdos mais amor. E isso lhe confere uma vantagem, porque vai usar a sabedoria, a inteligência de forma sábia, porque vai aplicar o amor. E o amor traz uma justiça interna consigo. Então, seremos justos quando aplicarmos aquilo que aprendemos com amor, com coragem, com resignação. E esse sentimento que entra em contato com as esferas inferiores do nosso ser, porque todos nós temos aquele famoso bichinho ali dentro que fica ali adormecido e que, se alimentarmos, ele se sobressai como uma fera. E que nós, através da razão, através da nossa vontade, através do amor, tentamos dominá-lo. E para dominar a fera que existe dentro de cada um de nós, não depende de religião, depende exclusivamente
da nossa decisão em mudar, em darmos o primeiro passo. E essa decisão, para muitos de nós, vem apoiada na fé. A fé, que é a adesão absoluta daquilo que o Espírito considera como verdadeiro. A fé que nos liga com o divino, com o invisível, que é uma coisa íntima de cada um de nós. Sentimos de formas diferentes, exercitamos a nossa fé de forma diferente. Cada um tem a sua conexão especial e particular com Deus. E isso nós não podemos perder, nós temos que lançar a mão todas as vezes que estivermos ali em sofrimento, em desequilíbrio. É nesse momento que temos que exercitar a nossa fé. Tem uma menina novinha, que ela é minha poetisa do coração. O nome dela é Ana Maria, mas ela gosta de ser conhecida como Ana Mari. E ela disse: 4 pontos tem a minha religião. Faço deles a minha filosofia, faço deles a minha ação. Viva, creia, ama e faça. Essa também é a minha oração. Viva a sua filosofia, ame a sua arte, creia na sua religião e faça a sua parte. Mas não use sua religião para tentar reprimir o outro. Somos 8 bilhões de mentes no mundo. E querer que todo mundo creia na mesma coisa é no mínimo papo de louco. Eu respeito todos os que têm fé. Eu respeito todos os que não a têm. Eu respeito quem crê em um Deus. Eu respeito quem não crê em ninguém. Eu gosto de quem tem fé no verso. Eu gosto de quem tem fé em si mesmo. Eu gosto de quem crê no universo. E eu gosto dos que andam a esmo. Um abraço para quem é da ciência. Um abraço para quem é de Deus. Um abraço para quem é da arte. E um abraço para quem é ateu. Axé para quem é de axé. Amém para quem é de amém. Blacedibi para quem é de magia. E amor para quem é do bem. Intolerância religiosa é a própria contradição. Religião vem do latim religare, que significa união. Então pare de dividir o mundo entre os que vão e os que não vão para o paraíso. O nosso mundo está doente em tudo, enquanto nós perdemos tempo brigando por isso. Ao invés de dividir a sua religião entre as que são do mal e as que são do bem, que tal botar a sua ideologia no bolso e ajudar aquele moço que de frio morre na rua desamparado e sem ninguém? Os grandes mestres já disseram que precisamos de união. Então, por que não fazer do respeito também uma religião? E será que esse desamor que dá espaço para os sentimentos menores, ele contamina? Vou pedir licença para vocês para ler um texto trazido pelo nosso irmão Chico Xavier, através do espírito Neo Lúcio, no livro Alvorada Cristã. Certo dia, um homem revoltado criou um poderoso e longo pensamento de ódio. Colocou-o numa carta rude e malcriada e mandou-o para o chefe da oficina de que fora despedido. O pensamento foi vazado em forma de ameaças cruéis. E quando o diretor do serviço leu as frases ingratas que expressava, acolheu desprevenidamente no próprio coração e tornou-se furioso sem saber porquê. Entrou quase que de imediato o subchefe da oficina e, a pretexto de enxergar uma peça quebrada, desfechou sobre ele a bomba mental que trazia consigo. Foi a vez do subchefe tornar-se neurastênico sem dar motivo. Abrigou a projeção maléfica do sentimento e permaneceu amuado várias horas e, no instante do almoço, ao invés de alimentar-se, descarregou na esposa o perigoso dardo intangível. Tão só por
por ver o sapato imperfeitamente engraxado, proferiu dezenas de palavras feias, sentindo-se aliviado, e a mulher passou a asilar no peito audienta vibração, em forma de cólera inexplicável. Repentinamente, transtornada pelo raio que a ferira e que até ali ninguém soubera remover, encaminhou-se para a empregada que se incumbia do serviço de calçados e desabafou. Com palavras indesejáveis, inoculou-lhe no coração o estilete invisível. Agora era a pobre menina que detinha o tóxico mental. Não podendo despejá-la nos pratos e xícaras ao alcance de suas mãos, em vista do enorme débito em dinheiro que seria compelida a aceitar, acercou-se do velho cão dorminhoco e paciente e transferiu-lhe o veneno imponderável num pontapé de largas proporções. O animal ganiu e disparou, tocado pela energia mortífera, e para livrar-se desta, mordeu a primeira pessoa que encontrou na via pública. Era a senhora de um proprietário vizinho que, ferida na coxa, se enfureceu instantaneamente, possuída pela força maléfica. Em gritaria desesperada, foi conduzida a certa farmácia. Entretanto, deu-se pressa em transferir ao enfermeiro que a socorria a vibração amaldiçoada. Crivou de xingamentos e esbofeteou-lhe o rosto. O rapaz, muito prestativo de calmo que era, converteu-se em uma verdadeira fera e revidou os golpes recebidos com observações ásperas e saiu alucinado para a residência, onde a velha e devotada mãezinha o esperava para a refeição da tarde. Chegou e descarregou sobre ela toda a ira de que era portador. "Estou farto", bradou. "A senhora é culpada dos aborrecimentos que me perseguem. Não suporto mais essa vida infeliz. Fuja da minha frente." Pronunciou nomes terríveis, blasfemou, gritou colérico qual louco. A velhinha, porém, longe de agastar-se, tomou-lhe as mãos e disse-lhe com naturalidade e brandura: "Vem cá, meu filho, você está cansado e doente. Sei a extensão dos seus sacrifícios por mim e reconheço que tem razão para lamentar-se. No entanto, tenhamos bom ânimo, lembremo-nos de Jesus. Tudo passa na terra. Não nos esqueçamos do amor que o Mestre nos legou." Abraçou comovida e afagou-lhe os cabelos. O filho demorou-se a contemplar-lhe os olhos serenos e reconheceu que havia no carinho materno tanto perdão e tanto entendimento que começou a chorar pedindo-lhe desculpas. Houve então entre os dois uma explosão de íntimas alegrias. Jantaram felizes e oraram em sinal de reconhecimento a Deus. A projeção destrutiva do ódio morrera ali afinal, dentro do lar humilde, diante da força infalível e sublime do amor. Muitas vezes nós entramos, nessa vibração energética tóxica e abrigamos em nós aquilo que nem nos pertence e passamos potencializado adiante. E trazendo isso para o Espiritismo, temos um agravante, porque nós nos sintonizamos com aqueles irmãos que estão aí, renitentes no mal, ignorantes ainda da grandeza de Jesus, e que se filiam a nós pela projeção mental que nós alargamos ao nosso entorno, potencializando ainda mais essa ira, essa mágoa, essa revolta. Se no dito popular podemos afirmar: "Diga quem tu andas, que eu direi quem tu és", na espiritualidade podemos dizer: "Diga o que pensas, que eu direi quem te acompanhas." Pode ter certeza que acompanha através do pensamento.
Então, o que eu queria que todos nós refletíssemos hoje é que trouxéssemos para nossa mente nesse momento aquela pessoa ou situação que faz com que a gente se comunique com as nossas esferas inferiores, aquelas a que temos que dominar. Nós sabemos que muitas pessoas são provações no nosso caminho e realmente nos tira do prumo, do eixo, nos desestabiliza. Mas esse é o momento de olharmos energeticamente de outra forma para essas pessoas que, em alguns casos, e isso quem vai avaliar é cada um de nós, estão doentes da alma, estão insatisfeitas muitas vezes com a vida, e nós, por invigilância, nos deixamos entrar na sintonia dessas pessoas. E muitas vezes é o contrário, somos nós que estamos ali numa insatisfação íntima, naquela história que se chove é chuva, se é sol, né? A gente reclama de tudo, trazendo para nós aquela baixa vibração, fazendo com que essas entidades se acerquem de nós, porque se sentem familiarizados com a faixa vibratória que já se encontram e ficam por ali conosco. Então, se nós trouxermos agora, com tudo que está aqui dentro na noite de hoje, elaborado pela espiritualidade amiga, pelo conselho espiritual desta casa, e as energias que vamos receber aqui hoje, já estamos recebendo aqui, né? Porque a palestra nada mais é do que um preparo para recebermos as energias que vão vir ali através do passe. E muitas vezes nós estamos numa condição mental tão irreceptiva, tão desordenada, que não conseguimos absorver aquilo que a espiritualidade destinou para a gente na íntegra. Então a palestra funciona como um relaxamento, uma reflexão, uma calmaria da mente e do coração para que nós possamos receber o que está disponível para nós. E tão carinhosamente a espiritualidade nos traz através dos nossos protetores e quem sabe se tivermos aí o merecimento, um ente querido que se adiantou à pátria espiritual a nós. Vem com todo o seu amor, com toda a sua preocupação, com toda a sua bondade e com toda a sua vontade se unir aos amigos espirituais desse lar para trazer para nós uma energia diferenciada, um pai, uma mãe, um irmão, um filho que já se foi, uma avó, um avô, quem sabe, um amigo querido que nos antecedeu e vem aqui trazer. Então vamos começar a limpar o nosso coração, né? Dessas amarguras, dessas tristezas, muitas vezes que não tem um fundamento, se é que pode se achar fundamento para um sentimento muito ruim. Vamos entregar, através da nossa mente, da nossa boa vontade, essas pessoas, as enfermarias espirituais espalhadas pela orbe terrena, para quem sabe elas sejam tocadas pelos anjos guardiões, que às vezes não conseguem nos acessar por nossas ações, e elas começam a se abrandar também. E nós não percamos a nossa preciosa jornada, porque Jesus nos ensinou que nós temos que nos ajustar com os nossos irmãos enquanto nós estivermos na caminhada, enquanto eles estiverem no nosso caminho. E essa caminhada é a encarnação. A fila é grande na pátria espiritual. Muitos querendo essa oportunidade que nós temos, e nós temos que aproveitar da melhor maneira possível. Então vamos elevar a nossa mente, o nosso íntimo, o nosso coração,
em prece, sentida, sincera, honesta, porque ela é íntima, ela é nossa conexão direta com Deus. E Deus sonda a nossa mente e o nosso coração. Então aqui nós podemos ser verdadeiros, ninguém vai nos criticar. Ela é íntima, ela é mental. Façamos isso como um exercício diário para a recuperação do nosso espírito. Agradecendo esse Pai nosso que estais nos céus, na terra, no fogo, na água e no ar. Pai nosso que estais nas flores, no canto dos pássaros, no coração a pulsar, que estás na compaixão, na caridade, na paciência e no gesto de perdão. Pai nosso que estais em mim, que estais naquele que eu amo, naquele que me fere e naquele que busca a verdade. Pai nosso que estais naquele que caminha comigo e naquele que já partiu, deixando minha alma ferida pela saudade. Santificado seja o teu nome, por tudo que é belo, bom, justo e gracioso, e por toda a harmonia da criação. Seja santificado por minha vida, pelas oportunidades tantas, pelaquilo que sou, tenho, sinto e por me conduzir à perfeição. Venha a nós o teu reino de paz e justiça, fé e caridade, luz e amor. Reino que sou convocado a construir através da mansidão de espírito, reflexo da grandeza interior. Seja feita a vossa vontade, ainda que minhas rogativas prezem mais o meu orgulho do que as minhas reais necessidades, ainda que por muitas vezes eu não compreenda mais que o silêncio em resposta às minhas preces, não te ouvindo assim dizer: Filho, aguarda, tua é toda a eternidade. O pão nosso de cada dia me dai hoje, e que eu possa dividi-lo com meu irmão. As condições materiais que ora tenho de nada serve se eu não me lembro de quem vive na aflição. O pão do corpo, pão da alma, pão que é vida, verdade e luz, pão que vem trazer alento e alegria, é o Evangelho de Jesus. Perdoa as minhas ofensas, os meus erros, as minhas faltas. Perdoa quando se torna frio o meu coração e quando eu permito que o mal se exteriorize na forma de agressão. Que mais do que falar, eu saiba ouvir. Que ao invés de julgar, eu busque acolher. Que não cultivando a violência, eu semeie a paz. Que dizendo não às exigências em demasia, possa todos agradecer. Perdoa-me, assim como eu perdoar aqueles que um dia me ofenderem, mesmo que o meu coração esteja ferido pelas amarguras e dissabores da ingratidão. Possa eu, Senhor da vida, lembrar de que nenhuma mágoa é eterna e de que o único caminho que me torna sublime é a humilde estrada da reconciliação. Não me deixe cair nas tentações dos erros, dos vícios, do egoísmo, que me tornam escravo de minha malevolência. Antes, que a tua luz esteja sobre mim, iluminando-me, para que eu te encontre dentro de minha alma, como parte que és de minha essência. E livra-me de todo mal, de toda violência, de todo infortúnio e de toda enfermidade. Livra-me de toda dor, de toda mágoa e de toda desilusão. Mas se ainda assim, quando tais dificuldades se fizerem necessárias, que eu tenha força e coragem de dizer: obrigada, Pai, por mais essa lição. Tudo que nos cerca é poesia divina.
Há um traço de Deus em cada ser da criação. Busquemos por Ele no desabrochar das flores, no correr das águas, no canto dos ventos, no cintilar das estrelas. Mas, acima de tudo, busquemos por Ele dentro de nós. E lá Ele estará, dando rima aos versos das nossas vidas. Graças a Deus.